Então, vamos começar essa explicação que eu acho bastante importante para entender por que dessas 4 competências de ouro. Deixa eu explicar um pouquinho e preciso te contar, isso aí é muito interessante, muito bom que você preste atenção sobre como acabei identificando essas 4 competências. É um caminho bastante interessante e queria mostrar para você, pode ser que elucide essa questão que está por aí te preocupando. E também justificar por que razão, com essa pesquisa, com esse estudo, esse caminho que eu adotei, como é que isso acabou me dando essa convicção de que há algumas competências que são competências de ouro e que fazem toda a diferença na atividade de cada um de nós. Então, vamos lá ver como é que foi essa sequência assim, bastante interessante. Nós, com a experiência que estamos vivenciando, destacamos ou descobrimos um diagnóstico daquilo que corresponde às dores, o problema real do crescimento e do sucesso profissional, especialmente nessas circunstâncias que nós estamos passando. Vamos pensar assim, com as mentorias que eu tenho feito nas empresas, no acompanhamento de pessoas no seu desenvolvimento profissional, por exemplo, um dos problemas que tenho encontrado muito comuns é em relação à falta de capacidade de delivery, isto é, de entrega de trabalho, de entrega de valor nas atividades. Falta, portanto, uma condição que é uma competência ligada à entrega de valor no próprio trabalho, delivery, capacidade de arranque, capacidade de entrega, proatividade. E por isso, os profissionais que eu tenho visto acabam emperrados, não crescem profissionalmente. Então temos aí um diagnóstico de algumas dessas competências, aquilo que nós chamamos de soft skills, que acabam prejudicando o desenvolvimento profissional. Falta da proatividade, por exemplo. Outra coisa que tenho verificado nessas minhas avaliações é, por exemplo, a falta de motivação no trabalho. Uma pessoa, por algum motivo, não está no lugar certo, ou não encontraram um emprego adequado, o emprego certo, e não se prepararam para aquilo que faz a grande diferença na atividade, que é a falta de preparo para a atividade daquela profissão específica, daquela atividade específica que requer umas competências especiais para o seu desenvolvimento. Então aí nós encontramos também a falta de motivação no trabalho. E é comum que as pessoas, no ambiente profissional, se comparem com seus colegas e acabam verificando que ficaram para trás. E por que será que ficaram para trás? Essa é a questão, o problema principal enquanto pessoas que, por um lado, estão desmotivados, por outro lado, não identificaram qual aquela competência que está fazendo falta na sua atividade profissional e acabam emperrados, acabam ficando para trás. Por que razão? A razão é bastante simples, ainda que óbvia. Nem todo mundo persegue esse caminho porque há dificuldades. Não desenvolveram os hábitos, não têm focos em hábitos, não desenvolvem as competências. E como as competências são inúmeras e muito grandes, e especialmente dentro daquelas atitudes que nós podemos chamar, competências ou habilidades de atitude, essas daí nós temos que identificar e ver qual aquela que estamos mais precisando. E essa falta daquela competência de atitude acaba afetando ou repercutindo na vida inteira do sujeito. Por exemplo, uma pessoa que nós conhecemos e diz, eu não sei lidar com pessoas. Então, nesse momento, já está dificultando o seu crescimento profissional. Não sei lidar com um conflito, pois nós temos mais conflitos, porque há muitas mudanças que levar para frente nas atividades profissionais.
pressão não é comigo. Estou com dificuldades em lidar com a minha equipe. E aí vai uma coisa e outra. Então, o drama das pessoas está presente em não só um preparo técnico de conhecimentos, um preparo cognitivo para as atividades profissionais, mas também o que falta e o que é decisivo é um despreparo na preparação, desenvolvimento, crescimento em qualidades pessoais, qualidades de atitude que vão gerar grandes resultados na atividade profissional. Eu queria falar, além desse drama das pessoas, as pesquisas que também realizei e que podem ajudar a ver a consistência do trabalho que nós estamos propondo para você. Essa atividade é uma atividade muito bem pensada. Ela está pensada para o desenvolvimento de pessoas que querem crescer na vida profissional, que querem mesmo, querem de verdade e não querem ficar emperradas. Duas coisas comprovam isso tudo que eu estou falando. Primeira, que é bastante lógica que as pessoas acabam sendo vítimas dos seus próprios defeitos, das suas próprias incompetências. Um porque procrastina, porque a preguiça está por detrás. Outra pessoa porque é impaciente, a impaciência, aí tem um problema de inteligência emocional. A irritação são vítimas dos seus próprios defeitos. Então o que acontece? Não cresce, não se desenvolve, porque lá outro, aquele defeito o pega, é a vaidade, porque tem que ser sempre o melhor, e isso vai afetar a vida do trabalho em equipe. E assim as coisas vão. Então, uma coisa, são vítimas dos seus próprios defeitos. E a outra também, outra causa. As pessoas, em geral, isso se comprova com os dados das pessoas do Departamento de Recursos Humanos ou de Gestão de Pessoas das empresas, que as pessoas são contratadas por suas qualidades técnicas, pelos cursos que fizeram e pelas experiências que tiveram naquela habilidade técnica específica e acabam sendo desligadas. Por quê? Por descuido das habilidades interpessoais, por falta de competências de atitude. Daí o destaque importante, né? É o desenvolvimento, o foco nessas competências que estão fazendo falta, porque as habilidades técnicas, os conhecimentos técnicos, todos nós estamos nos provendo desses conhecimentos. Fiz duas pesquisas importantíssimas que serviram de base e sustento para ajudar a composição do programa que nós estamos oferecendo. E foram feitas duas pesquisas com profissionais das mais diversas áreas. E tudo isso você vai obter a partir dessas experiências e os destaques que estamos fazendo para o crescimento profissional, tendo em conta as dificuldades, as convergências que obtivemos dessa pesquisa. A primeira pesquisa foi a seguinte: questão da pesquisa com um grupo grande, foram quase 700 pessoas consultadas e tive mais de uma centena de respondentes. A questão foi sobre quais as competências mais relevantes e de alto fator de sucesso na atualidade. Então essas pessoas foram colocando o seu cargo, a sua atividade e quais, na visão deles e na experiência deles para o sucesso na profissão, o que deu certo e aquilo que deu errado. Quais as competências mais relevantes e de alto fator de sucesso na atualidade. A segunda pesquisa, também relevante e importante, a questão foi: o que me falta no projeto de desenvolvimento pessoal, que é o objeto, a preocupação do programa que estamos aplicando, o que falta no meu projeto de desenvolvimento pessoal e profissional que dificulta, que atrapalha o sucesso e os resultados.
tanto de progresso profissional, satisfação e resultados também financeiros. Então, nós temos aí duas pesquisas que dão suporte, embasamento muito importante para a nossa atividade no programa que estamos desenvolvendo. E o que obtive com essas duas pesquisas? Essa primeira pesquisa, onde nós procuramos ver quais são aquelas competências que provocam, ou produzem o sucesso ou resultam o sucesso na profissão, é ver onde estão as dores que as pessoas mostram em que elas estão convergindo. Com esses dados na mão, é possível construir um programa de desenvolvimento fantástico, maravilhoso, adequado às condições que necessitamos. E da pesquisa, da segunda pesquisa, que também com um grande número de respondentes, e somada às experiências que tive, então a gente elabora todo o trabalho em cima de algumas competências, quais os remédios para daí poder destacar o quê? As 4 competências de ouro. E não basta enunciar quais são essas 4 competências de ouro, porque existe todo um ajuste de condições, de conceitos e de práticas para o desenvolvimento dessas 4 competências de ouro. Isso é importante e fundamental. Ajuda também a pensar que nós, tendo mais de 35 anos trabalhando em atividades de capacitação e desenvolvimento de pessoas, essas mentorias, esses aconselhamentos, essas orientações por todo esse tempo, nos dão essas bases, essa experiência de saber. Gerentes de determinadas áreas, pessoas que estão 2, 3 anos de formados no curso superior, pessoas que estão começando numa atividade gerencial, pessoas que começam uma atividade em que requer muita exigência de condições de mudanças, de conflito, de gestão de equipes. Então, essas mentorias durante mais de 30 anos de experiência. As experiências de acompanhamento de profissionais de sucesso, que nós tivemos oportunidade durante todo esse percurso. E pesquisas bem acuradas, não dessas duas últimas, somente dessas duas últimas, porque venho trabalhando nessas pesquisas, há muitas publicações, livros que tenho publicado, voltados a essa questão do desenvolvimento pessoal. E nos dá, então, essa base, esse fundamento para o desenvolvimento dessas 4 competências de ouro que quero destacar para vocês. Quero também mostrar que as soluções que o mercado propõe já não funcionam porque justamente o mecanismo do problema, e o problema são as faltas de competências de atitude, elas que causam as maiores deficiências, dificuldades para o crescimento do profissional. Então, as soluções do mercado, elas não são a peça que está faltando para o desenvolvimento profissional. Os MBAs se multiplicam, os cursos de pós-graduação, as especializações, tudo isso se obtém para o desenvolvimento de muitas competências técnicas e também uma ilustração sobre quais são essas competências que levam ao relacionamento interpessoal. No entanto, é preciso um método, uma maneira, um caminho para o desenvolvimento dessas competências na prática, onde a pessoa se diagnostica o problema, faz um programa de ação em torno daquelas competências mais necessárias para o seu desenvolvimento e tem um método de prática constante e habitual para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Então, o mecanismo continua problemático porque falta um ferramental, um instrumento, né? Um programa adequado a isso. Então, os cursos de especialização estão cada vez mais acessíveis. Então, não produzem esse diferencial do profissional de destaque ou de sucesso. Não é por aí. O profissional não consegue usar aquilo que aprendeu para se destacar, porque exatamente faltam aquelas habilidades de atitude, competências de atitude necessárias para a atividade profissional. Ora,
Então, como podemos desenvolver essas competências de atitude, que nós chamamos soft skills, e quais são essas soft skills, essas competências de atitude que fazem toda a diferença? Como desenvolver? Essa é a questão. Então, a peça que falta é esse método, esse programa para desenvolver estas habilidades-chave, que requerem o quê? Diagnóstico pessoal do que me falta especificamente, qual é a qualidade e fator de sucesso hoje e agora. Porque nós sabemos que fazer as coisas do mesmo jeito que estamos fazendo, continuar na mesma toada, não produzirá resultados diferentes, porque é uma insanidade, como dizia Albert Einstein. Continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que estamos fazendo e querer obter resultados diferentes é impossível. A expectativa é exatamente continuarmos com os mesmos resultados que temos até agora. Então, onde que estou querendo justificar o programa para você decidir-se e ver que vale a pena? É adquirir aquelas competências no ponto de inflexão da nossa carreira atualmente, no ponto que produz resultados especiais. Como naquela teoria que todo mundo conhece de Pareto, que existem, enfim, uns 20%, 1% de ações, 20% das ações que produzem 80% dos resultados. E nós sabemos que se descobrirmos quais são essas competências-chave, essas competências de ouro, que nós temos que aplicar à nossa atividade profissional, nós teremos resultados de sucesso e de crescimento profissional. Por isso, nós vamos falar destas 4 competências de ouro na sequência.